Bom, pessoal, continuando o nosso grupo, agora a gente vai entrar mais ou menos na segunda parte do, do texto do seminário. Não sei se chama de segunda, é que ela é a apresentação da segunda parte. Esse texto, ele é, como eu falei para vocês, né? Ele é dividido de uma forma muito bagunçada, para ser sincero. Então, o que vai acontecer agora é, no primeiro semestre, tem gente nova? Tem, né? O Guilherme voltou. Tem mais alguém novo? Francisco já estava semestre passado. Então tá. Luiz acho que é nova, mas está entre nós. Bem. Então, no semestre passado, até o final do semestre passado, a gente viu a parte do texto do Poe, né? Do Edgar Allan Poe, carta roubada, de fato. Que esse texto ele é dividido, como algumas pessoas gostam de dizer, de uma forma de uma forma, um lado mais poético e o outro mais matemático. Não sei se necessariamente dá para chamar assim, né? Dá para chamar até de estruturalista. Agora a gente vai começar a entrar na parte um pouco mais matemática. Para quem tem. Não sei onde tá. Não sei onde tá. Mas quem já viu o livro da Luciana Salum, o livro novo, indico demasiadamente, principalmente nessa parte que a gente está entrando, é basicamente o livro dela. O livro dela, inclusive, tem muito mais do que tem aqui, né? A parte mais específica. Ou seja, vai piorar. Não, eu acho que vai melhorar, assim, é uma parte muito boa. Mas uma coisa que é importante de dizer para vocês é o seguinte: daqui para frente, a gente vai ter. Isso acontece em todos os grupos, no geral, mas principalmente quando a gente começar a entrar aqui nas próximas páginas, não sei se vai se falar hoje, mas a gente vai entrar na parte do repartitório, né? Ou seja, a gente vai entrar na famosa rede 1.3. Caralhos é a rede 1.3. Coloquem na página 52 de vocês, por favor. Vocês vão ver o que que é a rede 1.3, a gente vai começando a perder o medo e tal. Imprime essa foto, coloca assim no guarda-roupa, aí todo dia você acorda, olha e vai perdendo medo e tal. É muito mais simples do que parece. Então, quando a gente está entrando nessa parte aqui da rede 1.3, para chegar no repartitório, são partes muito acumulativas. Ou seja, esta parte, obrigatoriamente, você precisa entender essa para entender essa, para entender essa. Eu sei que os grupos no geral, ou os textos no geral, funcionam assim. Mas quando a gente vai para essa parte matemática, é isso. A gente vai começar ainda, Mila, não falei nada, mas a gente vai começar a apresentação da sequência, que é na página 46. Beleza? Então, vamos indo com calma e parcimônia, mas não entendeu alguma coisa, me trago, porque tem muito material extra que eu vou trazer, inclusive, para a gente ir aos pouquinhos, tá bom? A ideia é que não seja uma tortura, que seja um pouco mais divertido do que torturante esse monte de matemática. Bom, então, agora a gente vai para a página 46. E na página 46 é uma apresentação da sequência, ou seja, como se fosse introdução da introdução, ok? Algumas partes são meio que preparatórias, outras são os lembretes, mas acho que para o primeiro encontro, assim, eu acho legal a gente começar por aí, né? Como eu falei, até o final do semestre passado, a gente falou bastante sobre o texto do Poe, e agora eu vou falar muito menos, se é que vai falar do texto do Poe. Vai ficar muito menos concentrado no texto, a gente vai falar de uma forma um pouco mais matemática, etc. Tá? Muito mais lógica do que matemática, mas vamos por lá. Então, eu vou começar a leitura, página 46, apresentação da sequência. Beleza? Eu sei que no PDF a página é a mesma, eu acho. Então, página 46 dos escritos. Vamos lá. Apresentação. Estou gravando? Tô gravando. Tô. Apresentação da sequência. Esse texto, para quem nele queria captar o clima de nossas aulas, raramente o indicávamos sem o conselho de que fosse através dele que se abordasse a introdução que o precedia, e que aqui se seguirá, a qual era feita para outros, que
exalavam esse clima por captá-lo. Esse conselho comumente não era seguido, pois o gosto pela dificuldade é o ornamento do perseverar no ser. É um jeito bonito dele falar. Eu tô falando para vocês lerem essa apresentação antes de ler a introdução e vocês não estão lendo a caralha da apresentação. Dá para voltar e ler? É o que a gente está fazendo aqui. Só nos encarregamos aqui da economia do leitor para retomar a direção de nosso discurso e marcar o que não mais se desmentirá. Nossos escritos têm lugar no interior de uma aventura, que é a do psicanalista, enquanto a psicanálise seja seu questionamento. Os rodeios dessa aventura, ou mesmo seus acidentes, levaram-nos a uma posição de ensino. Daí uma referência íntima, que se há de captar ao percorrer primeiramente essa introdução, na recordação de exercícios praticados em coro. Toda vez que ele está falando introdução, é o próximo tema, tá, gente? A próxima página 49, você usou o título ali, introdução. Hum, Claro que eu conservaria. Pois, afinal, é apenas a graça de um deles que o texto precedente aprimora. Faz-se, portanto, mau uso da introdução que se segue ao tomá-la por difícil. Isso é, transpor para o objeto que ela apresenta o que só se deve à sua meta, na medida em que ela é de formação. Ponto importante. Introdução, que é onde a gente vai ver rede 1.3, repartitório, ômega, é como se fosse o resultado final de um trabalho. Então, se a gente toma só as próximas páginas, fica realmente muito mais difícil. Por isso que a minha ideia, não só quando eu li o texto, sei lá, por que ver quarta vez, quinta vez, como agora, é trazer muito material de fora, porque senão realmente fica quase impossível entender essa parte. Ok? Do mesmo modo, as 4 páginas que para alguns compõem um quebra-cabeça, para o que alguns compõem um quebra-cabeça, não buscavam embaraçar. Nelas introduzimos alguns retoques para eliminar qualquer pretexto de que haja um desvio do que elas dizem. Quer dizer que a memorização de que se trata no inconsciente freudiano, entenda-se, não é do registro que se supõe a memória, na medida em que esta seria a propriedade do vivente. Ou seja, ponto importante. As próximas páginas, e quando a gente vai ver toda essa questão matemática, rede 1.3, significantes, a gente vai falar sobre memória. Ponto. Se alguém perguntar para vocês do que fala a parte introdução sobre o seminário da carta roubada? Memória. Mas memória da cadeia significante. Que não é memória de um paciente, que não é memória de um indivíduo, que não é memória de uma pessoa. Não é memória no sentido de lembrança. É memória da cadeia. Ah, mas a cadeia está no paciente. Não, esse está não funciona. Ela aparece, ela surge através de uma sessão. De novo, ponto importantíssimo. Memória é o que a gente vai falar nas próximas páginas. Memória da cadeia. Como a memória funciona. Quer dizer, olha essa parte de novo. Quer dizer que a memorização de que se trata no inconsciente não é do registro que se supõe à memória na medida em que seria a propriedade do vivente. Memória do inconsciente não é a memória de uma pessoa. Para explicitar o que comporta essa referência negativa, dizemos que o que se imaginou para dar conta desse efeito da matéria viva não se tornou mais aceitável para nós pela resignação que sugere, ao passo que salta aos olhos que, prescindindo desse sujeitamento, podemos, nas cadeias ordenadas de uma linguagem formal, encontrar toda a aparência de uma rememoração, muito especialmente da exigida pela descoberta de Freud. Ou seja, a gente vai falar do ser do discurso.
Lembre-se disso sempre, né? A gente vai falar de como se monta, como se estrutura um ser no discurso, e não um paciente, não como uma pessoa funciona. Um ser que só é criado na linguagem, quando fala. Assim, chegaríamos até a dizer que, se há de algum modo uma prova a fornecer, é de que não basta essa ordem constituinte do simbólico para se defrontar tudo. Por ora, as ligações dessa ordem são, com respeito ao que Freud dá a conhecer da indestrutibilidade do que seu inconsciente conserva, as únicas passíveis de serem suspeitas de bastar para isso. É só nos referirmos ao texto de Freud sobre o bloco mágico que, a esse propósito, como muitos outros, ultrapassa o sentido trivial que lhe conferem os distraídos. O programa que se traça para nós, portanto, é saber como a linguagem formal determina o sujeito. Isso aqui é uma das frases mais importantes da apresentação da sequência. Ou seja, né, a gente entender como uma linguagem formal determina o sujeito. Não é uma linguagem qualquer, mas ela tem uma, vou usar a palavra chique, uma especificidade nessa linguagem que, consequentemente, determina o sujeito. Determinar o sujeito, lembro sempre, não é determinar alguém. Determinar o sujeito não é determinar uma pessoa. Determinar, nas minhas palavras, um ser do discurso, um sujeito. Mas o interesse de tal programa não é simples, já que supõe que um sujeito só o cumprirá colocando algo de si. Um psicanalista não pode fazer senão marcar seu interesse por ele, na medida mesma do obstáculo que a encontra. Bom, uma página e meia. Alguma pergunta? Comentário? Crítica? Piada? Tá tudo bem? Tá bom. Os que dele participam estão de acordo, e até os outros o confessariam convenientemente interpelados. Há ali um aspecto de conversão subjetiva, que para nosso grupo de companheiros não se deu sem drama, e a imputação que nos outros se exprime pelo termo intelectualização, com o qual eles tencionam derrubar-nos, mostra bem sob esse prisma o que ela está protegendo. Nenhuma, por certo, a se dar um trabalho mais meritório com essas páginas do que um que nos é próximo, e que só vive, afinal, a denunciar nelas a hipóstase que preocupava seu kantismo. Mas o próprio pincel kantiano necessita de seu álcali. É um benefício introduzir aqui nosso antagonista, ou outros menos pertinentes, ao que eles fazem todas as vezes que, para explicar a si mesmo, seu sujeito de todos os dias, seu paciente, como se diz, ou para explicar com ele, empregam o pensamento mágico. Que eles mesmos se introduzam nisso por aí é, na verdade, a mesma iniciativa com que o primeiro se compromete para afastar de nós o cálice da hipóstase, embora acabe de encher a taça, com sua mão. Pois não pretendemos, com os nossos alfa, beta, gama e delta, extrair do real mais do que supusemos em seu dado. Isto é, aqui, nada. Porém, apenas demonstrar que eles lhe trazem uma sintaxe unicamente para, desse real, já fazer acaso. É que eu vou ler isso e já volto, que essa parte é boa.
Com isso, adiantamos que não é de outro lugar que provém os efeitos de repetição, a que Freud chama automatismo. Mas nossos alfa, beta, gama e delta não são sem que um sujeito se lembre deles, objetando-nos. É exatamente isso que está em questão sobre nossa pena. Mais do que nada do real que nos creamos desculpa, mais do que nada do real que nos creamos no dever de supor nele é justamente daquilo que não era que provém o que se repete. Vou fazer uma pausa importante. Tem um destaque, né, de que quando a gente chegar no alfa, beta, gama, delta, alfa, beta, gama, delta é só uma das formas que ele encontrou de formalizar, de desenhar, vou usar essa palavra, determinadas delimitações de significante. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, o que que eu acho importante destacar essa parte? Vou trazer duas coisas, né? Esse texto, a lousa está aparecendo, gente? Ah, agora apareceu. Está aparecendo a lousa ali. É, uma coisa que é muito importante a gente destacar, eu bato nessa secla, ótimo, que eu ia falar o que eu falei sempre, sempre nessa tecla, é que todo o exercício que a gente vai fazer tem a ver com, por isso que ele terminou lá na última lição, né? Não necessariamente a última, porque está fora de ordem. Mas quando a gente fala do tique automaton, o automaton é o simbólico, tique real. Quando a gente está falando do encontro com o real, que é um termo, inclusive, complicadíssimo, uma expressão complicadíssima de dizer dessa forma, sem explicar, a gente não fala de um sem falar do outro. Não dá para falar deles separados, por isso o nó borromeano é tão importante, etc. E aí eu gosto de lembrar que quando a gente está falando, né, do Tike e do automaton, eles são relações do acaso, mas eles são relações do acaso diferentes, lembra? Da relação do acaso com natureza e do acaso do automatismo. O automatismo de repetição, ele está da ordem do simbólico. Então, algo que sempre se repete da mesma maneira, se repete em um determinado, alerta para a palavra ruim, em um determinado lugar. Por que a palavra ruim? Porque eu não posso chamar o real de um lugar, por enquanto. Mas o ponto é, quando eu digo para vocês, ou quando vocês escutam por aí o real como registro, né, o real, eu, para encontrar esse real, que a gente vai chamar de o real como o famoso impossível, se quiser pular umas casinhas, impossível lógico, isso que é impossível de entrar na conta, impossível de colocar no cálculo, isso que eu percebo que ficou de fora, eu só consigo perceber o que é da ordem do impossível quando eu delimito o que é possível. Então, principalmente para quem está no grupo de sexta, lembram da história do vaso, do Heidegger, tal, tal, tal? E para quem não conhece essa história, o Heidegger vai usar muito o exemplo, né, de que quando você cria um vazio, você tem argila, por exemplo. A argila sempre existiu no mundo. A argila está aí. Se a gente sair daqui, todo mundo levantar e for para algum lugar, a gente vai conseguir comprar argila. A argila já está aí. Só que quando você faz algo com argila de uma forma muito específica, né? Quando você faz, por exemplo, um vaso com argila, você molda essa argila, você cria um buraco. Então, como diz o Ricardo Goldenberg, você cria uma nova cavidade no mundo, quando antes ela não existia. A argila não, ela sempre existiu. Mas dependendo do que você faz com a argila, você cria um buraco, como se fosse um vaso, um copo, uma xícara. Você cria um novo buraco, um novo espaço criado a partir dessa argila. O que nos interessa sempre, e aí eu preciso que vocês tenham isso, né, como norte, quando a gente estiver estudando esse texto, é que a gente não vai fazer cálculos, etc., para encontrar alguma coisa em algum lugar, né? Ou seja,
Não é isso que se trata, por exemplo, o repartitório, não é isso que se trata, por exemplo, a carta roubada. E não é isso que se trata, inclusive, a nossa clínica. A gente não está estudando para encontrar alguma coisa, por mais estranho que isso pareça para vocês, ou não. Mas o nosso estudo é para encontrar um vazio. Nosso estudo, a nossa escuta. E encontrar um vazio, que é o que ele vai explicar com o repartitório, para mim, é essencial para a clínica. Para encontrar esse vazio, ele explica para a gente, então, como a gente encontra as coordenadas. Aqui eu chamei, por exemplo, de x, y, w, z. Mas eu posso chamar de alfa, beta, gama, delta. Eu posso chamar de triângulo, bolinha, sei lá, estrelinha. Ou seja, não importa a formalização que eu dê, contanto que vocês entendam que o nosso trabalho é formalizar coordenadas e, através dessas coordenadas, surge, por sua vez, um vazio, tal qual o vaso do Heidegger lá que eu falei da argila. Então, esse é o nosso trabalho. A gente não vai estudar para encontrar um lugar, desculpa, um lugar preenchido, e sim um lugar vazio. Lugar vazio, buraco, objeto A, objeto causa de desejo, e ânsia, todos esses nomes. Então, pois não pretendemos com o nosso alfa, beta, gama, delta extrair do real mais do que supusemos em seu dado. Isso é, aqui nada. Porém, apenas demonstrar que eles lhe fazem uma sintaxe unicamente para esse real, já fazer acaso. Ou seja, o que o repartitório, que a gente vai perceber nas próximas páginas, vai mostrar é que essa coordenada, ela não é aleatória. A gente vai perceber que ela é ao acaso, mas o acaso não é aleatório. Todo acaso, quando a gente escuta um paciente neurótico, ele vai criar um vazio muito específico. É como se nessa lousa branca inteira aqui eu estivesse falando do registro do real. E aí eu estou escutando um paciente e percebo que, conforme eu vou escutando determinados significantes, a forma que eles se relacionam vai fazer surgir um determinado vazio. E eu escuto um outro paciente em outro momento e eu vou perceber que outras coordenadas de significante fazem outro vazio. Ah, Felipe, esse espaço em branco, então você está chamando do real, e aí a forma com que cada paciente lida com este real é diferente. Não. O real, usa a palavra único, mas o real surge depois que você montou isso daqui. Só que o real, por exemplo, numa sessão analítica da Mila, o real numa sessão analítica do Francisco, é diferente. O real que fica de fora. O real não é essa coisa única e universal e todos nós lidamos de formas diferentes com ele, único. Não. O real é resultado de uma conta, é o resto de uma conta. Tudo bem? Alguma pergunta? Não é uma pergunta, não, só um comentário. A forma como o Goldenberg vai trazer isso lá no Desle Lacan é bem interessante, porque ele vai associando isso, né, justamente com a fala, e aí as voltas de demanda, né, e quando as voltas de demanda fecha, e aí depois, inclusive, entrelaça isso, né, quando as voltas de demanda fecham, e aí você tem um vazio, né, ali no meio, e depois ele meio que amarra assim com os toros para poder pensar o toro do sujeito, do grande outro, demanda de um, desejo do outro. É um pouquinho mais puxado assim, mas enfim, for lá, voltar aqui, for lá de novo, voltar aqui, vai ficando palpável. Assim, eu não lembro as páginas exatamente, mas eu posso mandar depois no grupo, mas é um trecho bem interessante. Boa. Pode mandar sim. A gente está vendo essas páginas no grupo de sexta. É bem legal. Boa. Mas pode mandar no grupo que faz todo sentido com o que a gente está vendo aqui agora.
Mas não sei se mais alguém quer falar, mas ah, não tô entendendo nada até agora. A única parte que é introdutória disso é para a gente perceber e ter como princípio, vou usar isso, que quando a gente estiver estudando, a gente não está procurando um objeto. A gente está procurando um espaço ao qual um objeto quer existir. Isso é muito importante para a gente. Porque vocês lembram que lá no outro grupo eu falo, né? Faço aquela brincadeirinha com o manejo do sujeito, que o sujeito barrado, a gente fala, ah, aqui está o sujeito barrado. Não. Lembra da frase micheleriana, né? Não é marca o sujeito e corta a seção. Eu sempre enfatizo isso. É marca a posição do sujeito e corta a seção. Porque marcar o sujeito parece que eu estou trazendo uma ontologia, uma existência para o sujeito. Mas o sujeito é barrado. Não faz o menor sentido dizer que o sujeito é alguma coisa. Eu preciso dizer posição do sujeito. Esta posição deveria ter algo aqui, mas não tem. Estou tentando que exista algo aqui, mas não está rolando. Se eu disser esse é o sujeito inconsciente, esse é o sujeito do inconsciente, como você está apontando isso se o sujeito é barrado de existência? Você consegue apontar para um sujeito se ele virar objeto. Matemático fantasma. Então, ou seja, a gente tem que se preocupar e começar a entender sobre o vazio. Por isso que eu uso aquela brincadeirinha da frase, né? Que sujeito é esse que, como você diz, né, que conhece todos os seminários, leu todo o Lacan em francês e sempre vai acertar o manejo, blá, blá, blá. Que sujeito é esse que tem sei lá, todos os livros do mundo? Que sujeito é esse que consegue agradar todo mundo? Não sei, mas entende essa brincadeirinha de dizer que sujeito é esse? Enfatiza eu apontando para uma não existência. É esse o nosso trabalho. Encontrar como eu encontro o vazio. Mais ou menos isso. Tudo bem? Tá bom. Eu tava. Vou reler essas partes a partir disso que eu falei, tá? Com isso, adiantamos que não é de outro lugar que provém os efeitos de repetição, a que Freud chama automatismo. Lembra, quando a gente termina o semestre passado, falando do de que é automaton, eu falei da ideia do encontro com o desencontro. Por que que o real é aquilo que não cansa de não se inscrever? Não é que você está em casa de boa e aí você, sei lá, vou fazer alguma coisa, putz, não deu certo. Não me inscrevi, não consegui fazer o meu simbólico funcionar. Não. Tem uma repetição constante de você ir até um lugar ou se relacionar com alguém ou conversar com alguém, mandar uma mensagem de forma a desencontrar. O encontro da repetição é o encontro do desencontro. É como eu usei esse exemplo meu tosco outro dia, né? É como se você visse que tal loja na rua do seu bairro lá tá fechada. Só que não é que você está na sua casa quando você precisa de um saco de lixo reciclável de 60 litros que eu esqueci de comprar hoje, você vai até a loja e vê que ela está fechada. Não, você, de forma automática e não racional, você sai todos os seus dias da sua casa, coloca uma roupa, passa em frente à loja e fala, putz, está fechado. Aí você volta para casa, no dia seguinte você vai até a loja, putz, está fechado. Esse encontro com o desencontro, com a falta, com aquilo que fica de fora, é o que a gente chama de vida. É o que Lacan e Freud chamam de pulsão de morte. Lembre-se dessa frase, né? O encontro com o desencontro. Quando o paciente diz, putz, de novo eu estou num relacionamento, não sei o que está acontecendo comigo, porque parece uma coisa assim, parece um dedo podre, toda vez eu escolho errado. Não, é um encontro com o desencontro, é um encontro com o que fica de fora. Mas nossos alfa, beta, gama não são, sem que um sujeito se lembre deles, objetando-nos. É exatamente isso que está em questão sobre nossa pena, mais do que nada do real, que nos creiamos no dever de supor nele, é justamente daquilo que não era que provém o que se repete. Note-se que
torna menos espantoso que aquilo que se repete e insista tanto para se fazer valer. É justamente isso que o mais ínfimo dos nossos pacientes em análise testemunha, e com palavras que confirmam melhor ainda a nossa doutrina na medida em que são as que nos conduziram a ela. Como sabem, aqueles a quem formamos, pelas muitas vezes em que ouviram até nossos termos antecipados no texto, ainda com frescor para eles de uma sessão analítica. Ora, que o doente seja ouvido como convém, no momento em que fala, é o que queremos obter, pois seria estranho que só dessemos ouvidos à ideia daquilo que o desvia, no momento em que ele é simplesmente uma presa da verdade. Vale a pena desmontar um pouco a segurança do psicólogo, isto é, do pedantismo que inventou a nível de aspiração, por exemplo, expressamente, sem dúvida, para nele marcar o seu com um teto intransponível. Não se deve crer que o filósofo de boa marca universitária seja a tábua que encara esse passatempo. É aí que, por fazer eco às velhas disputas de escola, nossas palavras encontram a voz passiva do intelectual, mas também por se tratar a enfatuação que se trata de eliminar. Apanhado em flagrante, a nos imputar indevidamente uma transgressão da crítica kantiana, o sujeito benevolente em dar um destino ao nosso texto não é o pai Ubu e não insiste, mas resta-lhe pouco gosto pela aventura. Ele quer sentar-se. Há uma antinomia corporal na profissão de analista. Como ficar sentado quando nos colocamos na situação de não mais ter que responder à pergunta de um sujeito, senão fazendo o primeiro deitar-se? É evidente que ficar de pé não é menos incômodo. Eis porque é aqui que se esboça a questão da transmissão da experiência psicanalítica, quando a visada didática aí está implicada negociando um saber. As incidências de uma estrutura de mercado não são irrelevantes no campo da verdade, mas são escabrosas nele. Introdução. Vou só pegar outra coisa aqui, dois. Bom, ele vai começar essa introdução falando sobre a lição 16 do seminário 2, se vocês quiserem anotar. A lição 16 do seminário 2 tá como nome A Carta Roubada. Como é o seminário 2, provavelmente foi o próprio Lacan que deu esse nome. Eu sugiro a leitura. Eu ia tomar esse texto de ponta a ponta com vocês, mas ele vai tomar muita coisa que a gente já falou e coisas que a gente ainda vai falar meio resumidamente. Mas é um jeito de dizer que, quando ele estava lá no dia 26 de abril de 55, que é a lição 16 do seminário 2, estava falando. E aqui ele escreveu aquilo que ele está falando, ok? Mas eu vou fazer várias sugestões de leitura para vocês dessas partes, né? Essa é uma delas. Vou começar já a introdução. Alguém quer falar algo enquanto eu tomo minha aguinha? Vamos lá. A lição do nosso seminário, cuja redação aqui fornecemos, foi proferida em 26 de abril de 55, como eu citei, lição 16 do seminário 2 da Azar. Ela é um momento do comentário que consagramos durante todo aquele ano letivo ao Para Além do Princípio do Prazer, texto do Freud. Sabemos que essa é a obra de Freud que muitos dos que se autorizam com o título de psicanalista não hesitam em rejeitar como uma especulação supérflua ou até arriscada, e pode-se avaliar pela antinomia por excelência, que é a noção de instinto de morte, em que ela se resolve.
a que ponto ela pode ser impensável, com perdão da palavra, para a maioria. Nesse texto, a gente vai ver ele falando muitas vezes instinto de morte. Na versão da Staffordla, versão em francês, também está dito instinto em francês. Mas isso tem a ver com a tradução que ele leu do Freud, né? A gente sabe que existe uma grande discussão do termo Trieb e do alemão entre instinto e pulsão. Mas todas as vezes que tiver instinto de morte aqui, eu vou tentar lembrar de falar pulsão. Mas o importante é a gente lembrar que se trata de pulsão de morte. Outro ponto importante. O seminário da carta roubada, assim como o seminário 2 quase inteiro, é o Lacan falando do conceito de pulsão de morte, falando do automatismo de repetição, que muitas vezes é traduzido como compulsão à repetição, e todo o mecanismo da matemática, que vocês vão ver nas próximas páginas, tem a ver com a pulsão de morte. A pulsão de morte, quando vocês pensarem nela, não se trata da morte biológica, não se trata da morte do indivíduo. No sentido de, lembra que a gente falou agora há pouco, eu, da memória da cadeia, mostrada na memória de uma pessoa? Então, a cadeia tem um determinado funcionamento. Se a cadeia conseguir colocar esse determinado funcionamento em sequência, falar dessa forma, né? E conseguir concluir essa repetição, o que não acontece, seria a pulsão de morte. Porque aquilo que uma cadeia repete é buscando a pulsão. A cadeia tem a própria memória. A memória da cadeia se repete em busca da pulsão. Ah, mas não é uma repetição da demanda? Sim, demanda pulsional. Parte de cima à direita do gráfico do desejo. Então, esses são alguns princípios que vão se amarrar bastante para a gente, tá? Para além do princípio do prazer, que é um texto que tem um começo chato, ele vai ficar bom só lá no final, na minha opinião. Ele vai falar principalmente da noção de instinto de morte ou de pulsão de morte, a tradução que vocês quiserem. E é essa amarração que a gente vai fazer. O automatismo de repetição, para Lacan, se trata da pulsão de morte. Tem um texto que eu gosto dessa amarração, que é da Karine Colares, que está no Revolução Negada, que eu não lembro o título exato do texto, eu não sei onde estava ali. Enfim, É não vou- automatismo de repetição versus compulsão à repetição? É esse? é esse o título? Não sei. É esse. Então tá, eu não sei onde está meu livro. Depois a gente... Então é isso, automatismo de repetição versus compulsão à repetição, é isso, né? Pronto. A da Karine Colares, ela fala bastante sobre essa relação da pulsão, que eu acho bem legal. Dito isso, vamos lá. No, en- no entanto, é difícil tomar uma digressão, desculpa, é difícil tomar por uma digressão, e menos ainda um passo em falso da doutrina freudiana, a obra que nesta é precisamente o prelúdio da nova tópica, segunda tópica, representada pelos termos eu, isso e supereu, que se tornaram tão predominantes no uso teórico quanto em sua difusão popular. Essa simples apreensão confirma-se ao sondarmos as motivações que articulam a referida especulação com a revisão teórica de que ela se revela constitutiva. Tal processo não deixa dúvidas quanto ao abastardamento, ou mesmo ao contrassenso que atinge o uso atual dos citados termos, já manifesto, pois ele vale perfeitamente, tanto para o teórico quanto para o vulgo. É isso, sem dúvida, que justifica a colocação confessa por esses tais epígonos de encontrar, nesses termos, o meio pelo qual fazer a experiência da psicanálise e entrar no que eles chamam de psicologia geral. Disponhamos aqui algumas balizas. O automatismo de repetição, Wiederholungswahn, alguma coisa próxima disso, conquanto sua noção seja apresentada na obra aqui em causa, como destinada a responder a certos paradoxos da clínica, como os sonhos da neurose traumática ou a reação terapêutica negativa. Não pode ser concebido como um acréscimo, ainda que coroador, ao edifício doutrinal. É sua descoberta inaugural que Freud reafirma com ele, ou seja, a concepção da memória
implicada por seu inconsciente. Automatismo de repetição, memória do inconsciente. Pode-se dizer assim. Os fatos novos, no caso, são para ele a oportunidade de reestruturá-la de maneira mais rigorosa, dando-lhe uma forma generalizada, mas também de reabrir sua problemática contra a degradação que desde então se fazia sentir, de se tomarem seus efeitos por um simples dado. O que se renova aqui já estava articulado no projeto para uma metapsicologia ou outras traduções, onde sua adivinhação traçara as avenidas por onde sua investigação deveria fazê-lo passar. O sistema PSI, predecessor do inconsciente, ali manifesta a sua originalidade por só poder satisfazer-se ao reencontrar o objeto fundamentalmente perdido. Pontos importantes. Quando a gente está falando de reencontrar o objeto fundamentalmente perdido, a gente está falando primeiro de algo chamado experiência de Dasding, experiência da coisa. Lembra que eu falei agora há pouco que a repetição, aquilo que se repete a partir da cadeia, que tem uma memória, essa repetição busca alguma coisa. E que se essa repetição conseguisse aquilo que ela espera, a gente estaria falando da pulsão de morte. Então, a pulsão de morte está sempre no objetivo de alguma coisa. Pulsão de morte, vamos pegar a primeira palavra, pulsão. O que que é a pulsão? É efetivamente isso que você está buscando que ele está chamando aqui de reencontrar o objeto fundamentalmente perdido. Uma discussão aí de objeto perdido, objeto mítico, mas vamos usar esse termo por enquanto. Então, tudo isso junto, né? O que que é? A cadeia se repete o tempo todo. Lembra da história do bar fechado? Né? Que você fica na sua casa, você só sai uma vez por semana e reencontra com o desencontro, com a insatisfação, com o não conseguir esse objeto de satisfação. Não, é constantemente a cadeia se repete, tentando obter ou reobter esse objeto de satisfação e não consegue. Ao não conseguir, começa-se tudo de novo. Isso acontece de forma automática, de forma consciente. Trazendo isso um pouco para a realidade clínica, é como se a gente pensasse assim, frases clássicas de que a gente escuta. Este paciente não fala nada com nada. Esse paciente não se implica. Ele vem aqui e só fica falando da semana dele. Ele só fica falando do Corinthians. Ele só fala da Rebeca Andrade. Tudo bem. Dentro dessa fala dele, de forma implícita e automática, também tem, não excludente, também tem uma cadeia funcionando. Não importa o conteúdo do texto que ele traga, também junto essas demandas vão estar aparecendo. Coisa importante que eu falei no outro grupo, né? Quando um paciente diz alguma coisa, isso vale para desejos, vale para uma série de coisas. Não é que o paciente está dizendo uma coisa e a gente vai pensar assim, não, isso é o que ele está dizendo consciente. Falei disso em relação ao sonho. Mas, na verdade, o que ele queria dizer é essa outra coisa. Não, são as duas coisas. A gente não precisa excluir uma para a outra aparecer. Aí depois a gente vai falar de lógica da não contradição e tal. Mas vamos de novo que eu vou amarrar tudo junto agora. Uma cadeia que tem uma memória que se repete. Para que ela se repete? Porque ela busca uma satisfação absoluta. Como chama essa satisfação absoluta? Pulsão de morte. Não conseguindo a satisfação da pulsão de morte, também chamada de experiência de Dasding, também chamada de reencontro com o objeto perdido, um encontro com si mesmo satisfeito. Quando eu não encontro isso, a cadeia começa tudo de novo e ela se repete. Onde ela se repete? Na transferência, na relação com o outro. De que forma a gente se relaciona? Discursivamente. Então, uma cadeia, que tem uma memória, que se repete na transferência, infinitamente, de forma automática,
buscando uma satisfação. Tudo bem? Pergunta, crítica, comentário, curiosidade? Tá rolando, gente? Me dê alguma coisa aí. Falem alguma coisa só para eu saber que vocês estão vivos. Isso que você falou que a gente se relaciona discursivamente, eu lembrei de um outro. Eu tô ficando com medo que eu acho que o povo vai pensar que eu só leio o Disley Lacan, né? Porque todas as vezes eu tô referenciando só ele. Não, mas é que é Mas é bom porque o mesmo. livro, ele é realmente muito bom, ele tem vários trechos assim. Aí na página 180, o Goldenberg vai dizer assim, sobre isso que você trouxe, né? Ele vai dizer: todo vínculo é discursivo e o discurso tem duas dimensões. Os que conversam são tridimensionais, mas os temas que os ligam são bidimensionais. Sim. Livro bonito. Qual página, Mila? Repete aí pra gente. 180. Cento E e é oitenta justamente 180, e é justamente na parte do livro que eu comentei que ele vai amarrando isso da construção do vazio, né? A partir das voltas de demanda e tal. Sim. Nessa página que a Mila tá lendo, um pouquinho antes, ele fala uma coisa que é muito interessante, assim, para amarrar isso que ela falou, de que a fala tem uma direção. Então, se você fala, ela tem uma direção, vai para o outro lugar. Eu vou usar outra palavra que ele não é o que ele usa lá. Se você repete, você disse de novo. Não é um retorno de uma mensagem. Então, se você fala de novo, é uma outra mesma direção. Não é falar de novo. É importante isso. Porque quando a gente está falando, a gente pensa assim, né? Isso o Lacan vai elaborar. Isso é a merda do Lacan, né? Tudo bagunçado. Mas ela vai elaborar muito melhor no seminário 20 que quando a gente pensa assim, né, naturalmente, a gente pensa que uma comunicação se trata de eu falo, você escuta, me responde, e assim vai, certo? Parece que é uma troca aqui, usando o momento atual, um ping-pong que vai e volta, um tênis que vai e volta. Não, não se trata disso. Eu falo, você escuta, e eu escuto. Acabou. Só essas duas coisas aqui são diferentes. Tudo que eu estou falando para vocês há mais ou menos 50 minutos é diferente do que vocês ouviram do que eu falei. E esse descompasso é importante para a gente não achar que se trata de uma comunicação. Não, a gente não está se comunicando. E também para a gente não achar que o que o paciente está falando é para exclusivamente você. Quando o meu paciente fala comigo, ele não está falando para mim, Felipe Teles, RG 32. Não. Ele está falando para um destinatário que poderia ser qualquer um. E o fato dele supor um alguém aqui me interessa mais. Porque não é comigo que ele está falando. Me interessa também com quem ele está falando. Sujeito suposto saber. Porque o Felipe, que cada um de vocês interage, é diferente. E esse me interessa. Então, é importante também a gente perder um pouco a ideia de que se trata de uma comunicação. Isso acho que está em função em campo, não tenho certeza. A gente não fala para se comunicar, acho que esse seminário 20 tem também. É para marcar um lugar. Eu vou dar um exemplo muito tosco, tá? Também galgado na fofoca, porque isso edifica. Bom, segunda-feira é bom. Esses dias eu fui numa loja, tava no shopping XPTO, não tinha nem roupa para ir nesse shopping. E aí, que para quem é de São Paulo, shopping Genópolis. E aí, você conhece a loja Kamikado? Sabe que loja é essa? Uma loja de coisa de casamento, de prato, não precisa parar não, é de casa. Essa loja era tipo o Premium Advanced Plus da Kamikado, assim. Caríssima, eu fiquei com medo de encostar em alguma coisa que sou atrapalhado. E eu tava vendo um prato, para de comer. Tinha um desenho e tal, não sei o quê. Aí eu olhei esse prato, e é um sábado, às vezes eu penso que canalizo no sábado. E eu olhei esse prato, o prato custava acho que tipo R$ 850. Um prato. Eu até falei, eu não sabia que existia um prato com esse preço. Um prato.
Falei, eu não comeria nesse prato. E não era um prato de enfeite, era tipo um jogo de prato. E eu falei, olha que interessante, né? Como eu falei, aí eu virei, eu estava acompanhado, eu falei assim, olha como eu tô acabando de viver aqui uma relação de estádio de espelho. Quando eu me deparo com esse prato de 800 e poucos reais, o que retorna para mim é que eu sou pobre. Ou seja, essa relação especular que eu tenho com o mundo me define nesse lugar. Então, é mais ou menos isso que se trata de algo que não se trata de uma comunicação. Quando Lacan vai dizer, quando a gente fala, é para marcar um lugar no mundo. Só que não é no mundo, planeta Terra. É no nosso mundo, chama mundo simbólico. Ele vai usar essa lógica, esse termo mundo simbólico no 14. Não sei se no 13 também, mas no 14. Entende? Então, quando o paciente está falando com você, isso vale para qualquer pessoa, mas como a gente já combinou, a gente não analisa a avó na festa de família. Quando o paciente está falando com você, está tentando marcar um lugar a partir do discurso. E cabe a gente saber qual. Falando assim parece super simples, né? Mas vamos aí um ano para descobrir às vezes. Entende? Então, isso é um ponto. Porque se a gente espera que quando o paciente diz gostaria que fosse quinzenal, que ele está falando só sobre marcar sessões a cada 2 semanas, a gente perde muito conteúdo. Então, lembre-se disso, né? Que lugar esse paciente está tentando marcar nesta posição. E este lugar é repetitivo. Este lugar é inconsciente. Esse lugar é automático. Esse lugar é demandante. E aí? Eu vou fazer uma pergunta que pode não ter sentido, mas enfim, vai lá. Esse lugar é onde o paciente tenta se colocar ou é onde ele tenta colocar o analista? É onde Ou é os ele dois? é os dois. É onde ele tenta se ver através dos olhos do analista. Uma boa pergunta, porque é uma relação dual. E eu vou até fazer uma correção interessante do ponto de vista teórico do que eu falei, para juntar com o que a gente está vendo, né? Não é que o paciente, olha que jogo aqui, né? Não é que o paciente está tentando se colocar num lugar discursivamente. Ele está tentando voltar no lugar. Isso é um ponto importante. Porque ele só está tentando ir para esse lugar porque ele supõe que já foi, que é aquele objeto perdido. Por isso que tem um esforço contínuo, porque é alguma coisa, cara, mas se eu já tive essa sensação, você já foi em montanha-russa da vida ou alguma coisa assim? Pensa em qualquer experiência que vocês tiveram. Se tem a primeira vez essa experiência, é uma coisa. Agora você pode ir outras 9 vezes, 10 vezes, não vai ser a mesma experiência. Estou dando um exemplo tosco aqui. Mas é isso, assim. O, o paciente acha que em algum momento, o neurótico melhor, né? Ele acha que em algum momento ele teve uma satisfação sempre maior do que ele está tendo naquele momento. É mais ou menos como, putz, isso é bom, mas acho que dá para ser melhor, porque eu acho que já foi. E aí, repetido, repetido. Então, o legal dessa pergunta da Cíntia é porque o lugar ao qual ele quer estar é o lugar ao qual ele quer voltar, inconscientemente. Porque se eu suponho que existe esse lugar, por que que eu não posso querer ele? E a análise é esse analista pau no cu que diz, mas por que que você acha que esse lugar existe, querido? Tayara sempre foi muito. A Tayara está entre nós, não tinha visto. Sempre muito animador para o nosso. Voltar para onde nunca foi, falar para não ter entendido, assim seguido. É sempre um prazer, tá? É, é isso. E Tayara encerrou muito melhor do que eu poderia ter encerrado. Então a gente continua semana que vem e a gente vai falar sobre Kierkegaard. Obrigado, pessoal. Boa semana.